I know unlimited millionaires that are straight pieces of shit. What's up, guys? As you could see, today we're gonna learn a lot with Gary Vee, a great guy from the market today. Fala, galera! Hoje, como vocês viram na entrada, nós vamos aprender inglês, mas aprender muito mais do que isso com o Gary Vee. Se você não conhece esse cara, follow on Instagram. I chose 3 videos of him, so we're gonna watch, read, translate and understand, ok? Então eu escolhi 3 vídeos dele onde nós vamos assistir, traduzir e entender. Lembra do que eu falei? Translation is different than meaning. Tradução é diferente de significado. Essa é uma aula de inglês, don't forget this. Essa é uma aula de inglês onde eu vou ensinar vocês a entender, não simplesmente pegar a tradução e falar para vocês bonitinho, senão vocês fazem isso com o ChatGPT. O que eu quero aqui é ensinar vocês a entender o contexto. Um exemplo disso que eu estou falando aqui para vocês é que em um dos vídeos ele usa uma expressão que é to die on your own sword. Se a gente fosse ao pé da letra, morrer com a sua própria espada, né? O que passa na cabeça de vocês quando vê essa expressão? Tipo, ele morreu com a própria espada, ele morreu com a espada dele. Ao pé da letra é meio esquisito, né? Mas quando a gente traduz com um significado, sem ser aquela tradução embaixo da outra, a gente entende que to die on your own sword, né, tipo morrer com a sua própria espada, é tipo tomar toda a responsabilidade por alguma coisa que você fez. Se der bom, ótimo, aí você não dá, você não morre. Mas se der ruim, você morreu, você falhou com as suas próprias pernas, pelos seus próprios erros, sem ficar tomando decisão alheia porque alguém falou que era bom ou ruim ou não. Mas deixa pro Gary Vee explicar aqui pra gente e a gente vai bater no papo. Se você é novo nesse canal, aqui eu ensino a falar inglês usando empreendedores, usando pessoas grandes do mercado. Então a gente aprende inglês e mais do que isso a gente se desenvolve e traz ideias que estão lá fora que muitas vezes a gente não sabe, né? A gente não tem acesso por não falar inglês. Mais de 90% da internet está em inglês, então o que eu quero para vocês é clarear. We're gonna learn about money, about life and everything that makes us happy and better. Nós vamos aprender sobre dinheiro, sobre vida e tudo que faz a gente melhor, que torna a gente melhor. So, let's start Gary Vee, our first video. Let's listen, guys. I want to just hear your advice on how to scale. Hiring. Hiring? That's right. Instead of making $10,000 in profit in February, make $7,000. With other employees. Of course, that's exactly right. I have 2,000 of them for VaynerX. It started with me and my brother. Alright, so, very short video, but full of learning here. Vídeo bem curtinho, mas cheio de aprendizado aqui. Então, vamos para a primeira. And I'm wearing a cap. Tô usando um boné porque não dava para falar do Gary Vee sem usar um boné. Se vocês assistirem os vídeos dele, vocês vão ver que ele tá sempre com um bonezinho aqui. Bora lá, ó. First sentence, a primeira frase. I say wanna de I want, tá? I wanna just hear your advice on how to scale. E aí quando a gente fala esse to scale, ele vira um R. How to scale. Vou ler limpo agora. I wanna just hear your advice on how to scale. I wanna, galera, é I want to. Quando eles falam I want to, tudo junto vira I wanna. Vocês tanto reclamam, eles juntam um som. É igual a gente fala em português. I wanna just hear. Então, esse just é o só apenas. I just wanna hear or I wanna just hear. Eu só quero ouvir your advice. To hear é ouvir. Advice é um conselho. Então, eu só quero ouvir o teu conselho, só quero um conselho seu on, advice on, um conselho em, sobre how to scale, como escalar, como crescer o negócio. Então, I wanna just hear your advice on how to scale. E aí ele já atropela a resposta. Hiring é contratando. To hire é contratar. Hiring, contratando. E aí a pessoa vem embaixo. Hiring? Viram que não tem nenhum do, das, auxiliar? Ele fez uma pergunta simples. Contratando? Hiring? E ele vem embaixo. That's right. É isso. Exatamente isso. That's right. That's right. Percebam que eu não falo right. Quanto menos vocês deixarem... uma dica fácil aqui, bem legal. Sempre que vocês estiverem aprendendo a melhorar, isso não serve para quem está começando. Quem está começando, está começando. Mas quando vocês estiverem pulindo o inglês de vocês, evitem ao máximo pronunciar as últimas letras da palavra. Quando eu digo as últimas, é a última. Cada palavra ali, ela tem aquela letra final. Vou dar um exemplo aqui, ó. A gente sempre fala, né, quando a gente está aprendendo, I like. E aí quando você aprende, você vai tirando esse like, né, que a gente fala I like, e ele quase que morre no K. I like. Quase que morto. Não sei nem se vocês conseguem ouvir o meu like.
Por exemplo, I like chocolate. Eu não falo I like chocolate. I like chocolate. I like chocolate. Percebam que ele fica o som, mas não tão claro, ok? Então, that's right, não that's right. That's right. Seguindo. Instead of making $10,000 in profit in February, instead of... Quem assistiu a aula passada, eu já falei instead of na aula do Alex Hormozi. Se você não assistiu, vai lá que separei 3 vídeos bem legais, a gente estudou sobre eles, ficaram bem maneiros e com dicas maravilhosas. Então aqui ó, instead of, ao invés de, outro ponto, of, não off. Off é quando a gente liga e desliga alguma coisa. Lights on, lights off. Aí sim. Of é esse OF, né, de D. Então, instead of, ao invés de making, ao invés de fazer, e esse making tá com ing, não é instead of to make, que seria o fazer, né? Porque depois da preposição, depois do of, a gente não coloca o to com o verbo já vem com ing. Instead of making 10,000, $10.000 in profit, de lucro, in February, em fevereiro, sempre que a gente fala o mês, in, ok? Não posso esquecer de dar essas dicasinhas para vocês. Sempre que é o dia on Sunday, on Saturday, on Monday, né? No sábado, no domingo, na segunda. Mas se for no mês é in February. Aí ele continua, make 7,000, né? Faça 7.000, né? Então, ao invés de fazer $10.000 de lucro em fevereiro, faça 7.000. Seguindo, with employees, né? O cara que está perguntando para ele, com funcionários, e olha a pronúncia, employees. Porque quem dá um emprego, um patrão, como a gente fala em português, né? Um empregador, é o employer, com ER. Mas quem é empregado, é funcionário, é o employee. Então, with employees, o cara continua, né? Tipo, com funcionários. Of course, é claro, of course. That's exactly right. Então, tipo, é exatamente isso. Está exatamente certo. That's exactly right. Exatamente isso. Percebam que se a gente for ao pé da letra, that's exactly right. Isso está exatamente certo. E aí quando a gente traz português, é isso, exatamente isso. That's exactly right. Essa é a diferença entre traduzir e aí entender o significado e trazer para o nosso idioma, digamos assim, para o nosso entendimento da forma certa, para não ficar aquele negócio quadradinho demais, ok? Seguindo. I have 2,000 of them for VaynerX. Então, I have, vocês devem saber, né? Eu tenho 2,000 of them, né? Então eu tenho 2.000 deles. 2.000 deles o quê? 2.000 funcionários, né? I have 2,000 of them, 2.000 deles, trabalhando para, working for VaynerX. VaynerX é a empresa dele. E ele continua. It started... Olha o que eu falei para vocês do ED, do D não ficar pontuado, claro. Eu não falo it started. O T quase muda. It started... O T virando o R e o final sem ED. It started with me and my brother. Tá? Então, ela começou, VaynerX, a empresa dele, ela começou comigo e com o meu irmão. It started with me and my brother. I'll read it full again. Agora eu vou ler ele inteiro para vocês, ok? It would be very nice if you guys could read together. Ia ser bem legal se vocês lessem também, galera. Isso vai ajudar vocês não só ficar parado. Lembra que aprendizado é sempre ativo, nunca muito parado, né? Então, seria legal se vocês depois fizessem uma leitura junto do texto. Bora pra cá, ó. I want to just hear your advice on how to scale. Hiring. Hiring? That's right. Instead of making $10,000 in profit in February, make 7,000. With employees. Of course, that's exactly right. I have 2,000 of them for VaynerX. It started with me and my brother. Yes, guys? Well, então, pegando o contexto geral, aprendizado aqui, o que ele está falando? Pra gente contratar pessoas. Se você pensa em seu negócio, se você tem uma empresa, hire people to work with you. Reduce your profit, but hire people. Diminua o seu ganho ali no início, mas contrate pessoas. Quanto mais gente trabalhando, o seu ganho ao longo do tempo ele vai ser maior, ok? Next video, bora para a próxima aula. E se você está gostando dessa aula, se você gosta desse formato, clica aqui, se inscreve, deixa o seu like, comenta, manda pra galera e comentem aqui pessoas que vocês gostariam de assistir vídeos deles, que vocês gostariam que a gente estudasse inglês e aprendesse lições.
Próxima aula eu tô pensando em usar o Mike Tyson. Tem um textinho bem legal do Tyson, um podcast que ele participou, que é bem maneiro e tem umas ideias bem legais também. Let's go to the next. Bora pro próximo. I know unlimited millionaires that are straight pieces of shit. I have an 18-year-old son. He started selling candy when he was 12 at school. He bought his own Tesla when he was 17 years old. Listen, like the reason I won't clap for that is not because I don't like your son. It's because being good at making money should not be what we put on a pedestal. I want to know how kind your son is. And I'm sure he's lovely, but I want to say this. I think we need to change the calculus in our society of what success is. Because I know unlimited millionaires that are straight pieces of shit. He took me out for dinner on Mother's Day to meet I like that. All right, now I like that. Alright, well, a little bit longer this one. Um pouquinho mais longo, mas aqui tem uma mensagem bem bonita. Did you guys understand? Comentem aqui se vocês entendem já quando vocês estão assistindo, ou se vocês estão iniciando. Comentem aqui embaixo. Bora pra cá. Então, o que ele começa falando? Ó, I know unlimited millionaires. Né? I know unlimited millionaires. Eu conheço, I know, eu sei, eu conheço, I know inúmeros, né? Se a gente fosse ao pé da letra, ilimitados milionários, né? Ilimitado é tipo sem número, né? Inúmeros, né? Quando a gente traz português, a tradução, o significado. Eu conheço inúmeros milionários that are straight pieces of shit. Então, que são that are, esse straight é direto, reto. Quando a gente vai pro pé da letra, é tipo que são os verdadeiros merda. Essa é a palavra direta. Nem sei se eu posso usar isso no YouTube, mas que são os verdadeiros merdas. That are a straight piece of shit. Né? Aí a moça fala, perceberam o sotaque dela? This is British, né? Um sotaque meio britânico, inglês ali europeu. Ó, I have an 18-year-old son. Eu tenho an 18-year-old son. Filho, son, de 18 anos. Inverte, né? 18-year-old son. He started selling candy when he was 12 at school. Ó, ele começou, he started selling, a vender. Então ele começou a vender doces, candy, when he was 12, quando ele era 12. Lembrem-se, sempre que a gente vai falar a idade em inglês, you are years old. A idade em inglês é sempre com to be. I am 33 years old. Eu não falo I have 33. Aqui ela não falou when he had, né? Quando ele tinha 12 anos. When he was, quando ele era 12 anos velho. E aí outro ponto da idade aqui é, eu posso falar I am 33 ou I am 33 years old. Eu tenho 33 ou eu tenho 33 anos de idade, se a gente fosse deixar um pouquinho mais claro assim para o entendimento de vocês. Mas o ponto que eu quero aqui é, eu nunca vou falar I am 33 years, igual a gente fala em português, anos, eu tenho que falar até o final, anos de idade, years old, ou eu paro no número, I'm 33, eu tenho 33, I'm 33. Yes? Então, ele começou a vender doces quando ele tinha 12 anos, at school, na escola. He bought his own Tesla when he was 17 years old. Né? Bought, passado de buy, to buy, bought. Então ele comprou his own Tesla. Own é próprio, Tesla é o carro. Então ele comprou o seu próprio carro, o seu próprio Tesla, né? O próprio Tesla dele, a gente traduz direto como seu, his. When he was 17 years old, quando ele tinha 17 anos de idade. E aí vem o Gary. Listen, like. Então esse listen é tipo, escuta. E esse like é no sentido assim, então, desse jeito. Esse like, ele tem esse sentido, não é o gostar. Porque ele vai vir com uma explicação. Então fala, listen, like. E ele continua. The reason I won't clap for that. Reason, razão, motivo. Então, a razão que I will not. Eu não vou. I won't. The reason I won't clap, bater palmas, for that, aplaudir isso, né? Is not because I don't like your son. Is not, não é. Por quê? Because I don't like your son. Eu não gosto, I don't like. Não, I don't like. Tira esse T daí. I don't like your son. Eu não gosto do seu filho.
It's because being good at making money é porque, it's because being good, ser bom. Ó, being, a gente já apareceu outros INGs e eu não falei. Nunca pronuncie esse G, não being, né? Sempre being. Ser bom, being good at making money, em fazer dinheiro. Lembra-se? A gente, em inglês, eles não costumam falar ganhar dinheiro, igual a gente fala. Eles falam fazer dinheiro, make money. Então, being good at making money should not be what we put on a pedestal. Né? Então, não deveria, should ou deveria, né? Modal. Should not be. Se vocês não conhecem muito bem verbos modais, can, should, could, regra, comenta aqui que eu faço um vídeo específico só de verbos modais para vocês, é importante. Should not, shouldn't, não deveriam be, ser, não deveria ser. What we put on a pedestal, o que nós colocamos num pedestal, deu um puxão de orelha nela aí. I wanna know how kind your son is. Ou wanna de novo aí. I wanna know, eu quero saber. I want to know, que vira I wanna know. How kind. Kind é gentil, educado. How kind your son is. Quão gentil, quão educado o seu filho é. Your son is. And I'm sure he's lovely, but I wanna say this. E ele continua, né? Parece que tem um cortinho ali no vídeo, dá pra ter falado alguma coisa. Eu tenho certeza, I am sure, não I have sure. Ter certeza é to be sure. I'm sure he's lovely, que ele é uma pessoa legal, que ele é adorável, he's lovely. But I wanna say this, mas eu quero dizer isso. I wanna, de novo, say, to say é dizer. I wanna say this. I think we need to change the calculus in our society. Então, I think, eu acho, eu penso, eu acho. Aqui é um ponto. O that, que é o conectivo, que a gente usa muito em português, esse que, em inglês, hora ou outra, ele é meio que intuitivo, ele tem que estar ali, então a gente não precisa falar. Aqui um exemplo, ele poderia falar, I think that we need, mas não necessariamente ele coloca ali. Nesse caso ele não falou, fica limpo. I think we need, se a gente fosse ao pé da letra, eu acho, nós precisamos. Eu acho que nós precisamos. Esse que, esse that, ele já está subentendido. Então, eu acho que nós precisamos to change, mudar the calculus in our society. Tipo, o peso, o cálculo, né? Como a gente mede isso na nossa sociedade. Percebam que calculus aqui não é só a tradução de cálculo. Quando a gente traz para o significado português, a gente traduz de uma forma diferente. A forma que a gente mede isso, né? A forma que a gente calcula na nossa sociedade. Of what success is. Sobre, né? De o que o sucesso é. Sobre o que é o sucesso. Vou traduzir esse parágrafo inteiro, esse pedacinho. Então, eu acho que nós precisamos mudar a forma, a medida na nossa sociedade sobre o que é o sucesso, ou como calculamos o que é o sucesso. Cause I know unlimited millionaires. Cause é de because, porque eu conheço unlimited millionaires. Ele volta lá para a frase do início. Unlimited millionaires that are straight piece of shit, que são verdadeiros nerds, que são verdadeiros bad guys, gente chata, vocês me entenderam. Ok? Depois, he took me out for dinner on Mother's Day. E aí ela complementa, né? Ele took me out. To take, took, passado de take, took, quer levar, tomar, pegar. Então ele me levou for dinner, né? Ele me levou para sair para jantar on Mother's Day, no dia das mães. Olha a inversão aí, Mother's Day. E aí ele complementa, I like that. Tipo, gostei disso, eu gosto disso. Alright, I like that. Tipo, beleza, agora estamos kits, agora eu entendi, eu gostei disso. Um ponto que eu quero fazer aqui com vocês é, percebam que eu não vou na tradução exatamente. Se vocês pegarem esse texto, colocarem, por exemplo, num tradutor ou no GPT lá que hoje todo mundo usa, e pedir para ele traduzir, pode ser que o sentido dele seja diferente da forma que eu traduzi. Mas é justamente isso que eu quero. O meu objetivo com essa aula aqui é ensinar vocês a traduzirem de verdade, a achar o sentido das frases conforme vocês forem lendo. E não simplesmente pegar uma tradução limpa, feita igual feita no tradutor, que aí vem tudo muito clarinho, ok? Learn thinking. Aprendam pensando. Essa é a melhor forma de aprender. I'll read it full now, ok? Eu vou ler ele inteiro e seria muito legal mais uma vez que vocês lessem também. It would be very cool if you guys read them, alright? So, let me read. I know unlimited millionaires that are straight pieces of shit. I have an 18-year-old son. He started selling candy when he was 12 at school. He bought his own Tesla when he was 17 years old. Listen, the reason I won't clap for that is not because I don't like your son. It's because being good at making money should not be what we put on a pedestal.
I want to know how kind your son is, and I'm sure he's lovely, but I want to say this. I think we need to change the calculus in our society of what success is. Because I know unlimited millionaires that are straight pieces of shit. He took me out for dinner on Mother's Day. I like that, alright. Now I like that. Agora eu gostei. Alright, guys. Não se esqueçam de deixar o seu like se você estiver gostando dessa aula. Se você ficou até aqui, uma aula longa. Temos mais um, vamos para o próximo. Entenderam o contexto, a ideia aqui? Uma lição diferente, né? De não só pensar em tô ganhando muito dinheiro, mas você também está se tornando uma boa pessoa? Are you getting better, or you're just being the same, or you're just becoming a piece of shit? Think about it. Next one. I'm completely convinced intuitively that your intuition and your gut is your primary brain and your brain is your secondary brain. And I don't think the world knows that. And I think there's something big, big there. The number one thing that really fucks with people is where they used someone else's opinion that they trust or logic to make a decision versus their intuition that was really going off. So then when it fails, you're like devastated because you're really mad at yourself for not listening, which is why I only listen to my intuition. Oftentimes it's not worked out, but it feels nice because I died on my own sword. It's much more fun to die on your own sword than someone else's sword. Alright, this is a bit longer, alright? So, let's get it. Bora lá que aqui tem aquela expressão que eu falei pra vocês do to die on your own sword. Presta atenção aqui, galera, ó. I'm completely convinced intuitively. Então eu estou, completamente convencido intuitivamente, né, de sentimento, intuitively. Percebam que aqui, nesse texto eu percebi que tem bastante cognato, palavrinhas que são parecidas, tipo intuitivo, intuitively, né, convinced, convencido, convinced, yes, completely, completamente, né? That your intuition is in your gut, né, que a sua intuição in your gut, gut é intestino, né? Tem essa... Bom, ele vai falar aqui sobre o second brain. Is your primary brain. Né? É o seu brain cérebro, é o seu cérebro primário. Então ele falou aqui, né? Eu estou completamente convencido, intuitivamente, que a sua intuição, né, no seu intestino é o seu cérebro primário, é o primeiro cérebro. And your brain is your secondary brain. E o seu cérebro, né, na cabeça, é o seu cérebro secundário. And I don't think the world knows that. E eu não acho que o mundo sabe disso. Have you ever heard of this, guys? Vocês já ouviram essa de que o intestino é o nosso cérebro primário? Já ouviram essa? Tem vários estudos que falam sobre células e toda a função do intestino que dá a entender que o intestino é o cérebro na real e aqui é o secundário. I don't know. Continuando. And I think there's something big, big there. I think, não I think, nem I think, nem I think, galera. To think é um daqueles que a gente não consegue variar muito a pronúncia, né? Por exemplo, se eu vou falar a minha idade, eu falei pra vocês 33. Se eu falar 33, vai passar, porque ninguém vai achar que eu tenho 30 árvores. Não faz sentido, eu tô falando da minha idade. Por mais que soe diferente, passa. Agora, o think, eu tenho que falar think, com esse TH. Pronúncia simples, vou ensinar rapidinho aqui pra vocês, ó. TH, língua aqui na ponta do dente, você não vai falar nada, você vai só assoprar, e não vale dar risada do teacher, ó. Não sei se vocês ouvem, mas... E aí agora vocês colocam uma vogal. Fá, fé, fi, fó, fu. Se vocês se habituarem a fazer isso, não vai ter pronúncia difícil. Por exemplo, three. Aqui, ó, think. Por que eu forço vocês a aprenderem isso? Porque se eu falar think, é pia. Think deve ser alguma coisa que eu não sei, mas eu não sei, não existe. Se eu falar think, também tá muito fora. A pronúncia é think, ok? A mesma coisa do passado to think, que é thought, né? To think, thought. Eu pensei, eu achei. Se eu falar fought, é passado de fight. To fight, fought. Se eu falar taught, é passado de teach. To teach, taught. Ensinei. Então, não dá. Eu tenho que falar thought, ok? Com esse TH. Voltando aqui, né? Então ele fala, eu acho que tem algo, and I think there's something, tem, there is, there are, algo grande, muito grande there. Você vê que ele dá o big, big, quando a gente traduz, né? Quando a gente traz os significados, big, big, grande, grande, algo muito grande, there, lá. The number one thing that really fucks with people. Então,
a coisa número 1, né? Tipo, o assunto, o tema, o que for. O que mais, quando a gente traz português, tipo, o número 1, causador número 1, a gente pode traduzir esse thing assim, that really fucks with people, que realmente lasca, ou fucks aí, que realmente lasca com as pessoas, que realmente atrapalha as pessoas, is where they used someone else's opinion, é onde they use someone else's opinion, é onde eles usam a opinião de alguém, someone else's opinion, that they trust or logic to make a decision. Então, é quando eles usam, é onde eles usam a opinião de alguém, someone else's opinion, percebam que está invertido com apóstrofe S. Se vocês quiserem uma aula disso daqui, comenta aqui embaixo se vocês querem aula de gramática também, que aí eu gravo alguma coisa relacionada a isso. Esse é um ponto importante. Quando a gente vai dar qualidade para alguma coisa, a gente põe, quando a gente vai falar que algo pertence a alguém, a gente fala quem é o dono, apóstrofe S e o que ele tem. Por exemplo, Henrique's laptop, o computador do Henrique. Mas está estendendo muito a aula, então volta para cá. Então, someone else's opinion é onde eles usam a opinião de alguém que eles confiam, that they trust, ou lógica, or logic, to make a decision, para tomar uma decisão, para fazer uma decisão. Tomar uma decisão em inglês a gente usa to make a decision. Versus their intuition that was really going off. Versus a intuição deles que realmente estava tipo acelerando, estava puxando, apontando, falando, sentindo, going off, sabe, saindo. So, then, when it fails, you're like devastated. So, esse so a gente usa para falar então, when it fails, falha, quando falha, quer dizer, quando dá errado. You're like, esse you're like é o que a gente fala, tipo, você fica meio que, you're like devastated, você fica, putz, devastado, triste. Cause you're really mad at yourself for not listening. Cause, de novo, porque you're really mad, bravo, você fica realmente bravo, você fica muito bravo consigo mesmo, mad at yourself for not listening. E aí que percebam, a aula tá estendendo, mas é importante eu falar isso. Eu não falo mad with yourself, né? Bravo com você, with. Eu fico bravo em mim, mad at. Outro exemplo para vocês entenderem. Quando eu grito com vocês, I shout at you. Porque se eu falar I shout with you, eu grito com vocês, tá vocês aqui junto comigo, shouting, gritando, né? E eu não tô gritando junto com vocês para algo para alguém, eu tô gritando com você. I'm shouting at you. É como se eu falasse eu grito em você. Esse sentido. E aqui quando a gente usa o at yourself no mesmo sentido. For not listening, por não ouvir-nos. Which is why I only listen to my opinion. E aqui vem o conselho dessa aula, ó. O qual é o porquê, esse é o motivo porque eu só escuto I only listen to my opinion, a minha intuição. Oftentimes, it's not worked out. Often é de frequentemente, então muitas vezes, várias vezes, it's not worked out. Worked out a gente usa para falar que não trabalhou, né? Work, né? Não funcionou. Então, muitas vezes não funcionou, não deu certo. Oftentimes it's not worked out, but it feels nice. Aqui vem a expressão que eu falei para vocês, ó. But it feels nice, I died on my own sword. Mas eu me sinto bem, me faz bem, ou tipo, é bom, it feels nice. É bom que eu morri, porque eu morri, o caso. Eu morri com a minha própria espada, quer dizer, eu morri com a minha própria decisão, eu falhei com a minha própria decisão, com a minha intuição. It's much more fun to die on your sword, ele complementa, né? É muito melhor você morrer com a sua própria espada, ao pé da letra, né? Quer dizer, é muito melhor você falhar com a sua responsabilidade pela sua decisão que você decidiu, than someone else's word, né? Do que a espada de alguém, quer dizer, do que a opinião de alguém. Well, one of the great lessons of this class is die on your own sword. Uma das grandes lições dessa aula aqui, desse vídeo é tome as suas próprias decisões, fale por si só. Óbvio que tomar conselho é muito bom, taking advice from people, it's perfect, it's not so good, não é muito bom, é ótimo, é perfeito, but the last decision is yours, mas a última decisão tem que ser a sua. Believe in your intuition. Acreditem na intuição de vocês. Alright, Jesus Christ, it's a very long class, essa aula ficou muito longa, então se você ficou até aqui, comenta aqui embaixo. I'm here. Eu fiquei até aqui. I'm to the end. I like.
Comentem aqui se vocês gostaram dessa aula, se vocês gostam desse formato, pessoas que vocês querem que eu faça aula sobre eles e mais aprendizado pra gente. Thank you very much for being here. Muito obrigado por ficarem até aqui. I'll see you guys in the next class. Vejo vocês na próxima aula.